Seja bem-vinda à jornada Pio Humaniza. Aqui você aprende a conectar o corpo e a mente do seu paciente, reduzindo dores e inflamações, num toque leve que drena, modela e relaxa, elevando assim a saúde e o bem-estar do seu paciente. Eu sou Poliana Freire, especialista em saúde alternativa, e eu te ensino como ser referência na terapia manual, conquistando resultados reais já na primeira sessão. E no episódio de hoje você vai aprender como fazer um atendimento que realmente encanta o seu paciente. Se esse assunto faz sentido para você, já curta esse vídeo e começa a seguir esse canal. Eu costumo dizer que existem 16 leis aplicáveis, totalmente duplicáveis, que trazem esse encantamento ao cliente. Porque antes do cliente comprar com você, ele já está ali, ó, te sondando, ele já está te olhando. Antigamente, a gente costumava dizer que uma pessoa, ela buscava um bom atendimento. Já hoje, em 2023, além de um bom atendimento, você precisa ser aquele profissional que conecta com o seu paciente. Você precisa saber de como conduzir esse primeiro atendimento para que se torne um relacionamento com o seu cliente. E é exatamente isso que eu vou te mostrar como construir e quais são essas 16 leis, por que elas são tão aplicáveis e replicáveis, o que tudo isso conecta. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu estudei terapia, estudei linguagem corporal para eu poder entender um tanto daquilo que estava ali na minha frente. Muitas vezes, se o paciente não verbalizava, eu não conseguia entender. E eu penei, perdi muitas pessoas, porque realmente eu fui aprendendo isso e praticando. Eu não tive um tempo de só dedicação, estudo, ou alguém veio e me deu exatamente como eu estou fazendo com você, o macete, o caminho das pedras para que eu conquistasse essa jornada, para que eu conquistasse de fato esse paciente. Nos últimos 12 anos, eu me tornei referência não só pela técnica, mas sim pelo atendimento, que é aquilo ali que você costuma trazer o paciente mais para você. E como conduzir tudo isso? Não é verdade? Como a gente faz? Quais são as estratégias? E daí você deve estar se perguntando aí, nossa, Poliana, mas eu vou ter que estudar tudo que você estudou? Vou ter que estudar ciência, linguagem corporal, terapia? Não. Já já a gente vai falar disso. Mas o que eu quero que frise, fique muito bem frisado na sua cabeça, é que esse método totalmente aplicado na sequência que eu vou te dar, você consegue sim fazer um atendimento que encante o seu paciente, demonstrando o resultado com total integridade e construindo assim um total relacionamento, um relacionamento forte com o seu paciente. E por que você precisa aprender? Porque é uma oportunidade que você tem de realmente. Eu costumo dizer que o paciente, ele vem uma vez, ele fica se você é bom, se você prova para ele que você pode ser melhor, com um atendimento que encanta, ele vai te indicar. E se ele te indica, a sua agenda consequentemente lota. Então esse é um paralelo que eu costumo traçar no atendimento presencial, que tem funcionado ao longo desses anos. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, quando tinha alguém diante de mim, eu gostava de entender quando a pessoa colocava a mão no bolso, quando eu estava conversando com ela e ela fechava os braços, o que aquela linguagem corporal queria me dizer. Li muitos livros? Li sim. E tudo aquilo que eu lia, que a ciência me provava e eu aplicava, eu conquistava resultado. Então esse tema não é brincadeira, esse tema aqui não é achismo, né?
essas leis, elas são totalmente funcionais e praticáveis por qualquer profissional liberal. E eu percebo que, ouvindo as queixas dos massoterapeutas e fisioterapeutas, tudo isso me fez muito sentido, sabe por quê? Porque hoje eu sei como fazer, sei como aplicar e sei como sair delas. Mas, comparando a Poliana lá do começo, que talvez seja você hoje, né? Quando eu traço esse paralelo, eu consigo entender exatamente aquilo que você diz. Sabe aquele assunto que muitas vezes pode se tornar repetitivo na sua vida? Toda vez que eu sofria com um paciente do mesmo assunto, sob a mesma ótica, eu dava um passinho para trás e costumava a me questionar. Falava assim, caramba, o que essa situação toda está querendo me dizer que eu não estou conseguindo enxergar? A falta de prática e a falta de experiência pode ser sim uma barreira a ser quebrada hoje na sua vida. Mas eu sei como que é, eu também já tive aí. Nesse tempo de jornada, eu também já passei. Eu tive que cair muitas vezes para eu poder entender como funcionava. Eu tive que estudar, ler, aplicar, testar, ver uma forma certa de abordar para eu poder entender de fato o como fazer, como era esse protocolo. E lá em 2018 foi uma virada totalmente de chave. Exatamente há 5 anos atrás, eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas nós estamos em 2023, nesse dia aqui que eu gravo para você. E exatamente há 5 anos atrás eu estava com essas leis afiadas. Mas teve quase 7 anos até 2018, né? Eu levei quase 7 anos fazendo de forma errada, achando que estava certo. Eu testei muita coisa que eu vi e não funcionou. Sim, é exatamente sobre isso que eu quero te falar. Sobre o que eu testei, o que eu apliquei, o que deu e tem dado resultado até hoje. Então, frise muito isso. O teu cliente, ele quer muito mais do que um bom atendimento. E eu percebo que existem muitas dúvidas que vocês têm, e ao longo desses últimos 5 anos na saúde, eu tenho convivido muito com massoterapeutas e fisioterapeutas, principalmente na rotina de hospital, e o quanto isso me favorece. E eu vejo que as objeções, as dúvidas que vocês têm, vocês compartilham comigo, são praticamente as mesmas e muitas vezes com palavras diferentes, mas a dúvida em si é a mesma. Como você faz realmente para fazer um atendimento de excelência, um atendimento que encanta? Quais são essas 16 leis que você realmente pode aplicar aí no seu negócio e ter sim tudo isso, toda essa crença que você teve hoje de que você se questionou muitas vezes sobre a sua capacidade, sobre o seu conhecimento, sobre a sua simpatia, sobre você ser tímido ou não, sobre ser mal-humorado ou não. E tudo isso tem contribuído para o seu resultado final aí no seu paciente. E o profissional que domina essas 16 leis, ele realmente, além de largar na frente, ele se mantém. Porque o ciclo humano, ele tende a se repetir. E eu volto a reafirmar, um paciente que é bem atendido, que realmente ele tem ali aquilo que você promete, entregue, ele tem realmente em você segurança, ele confia em você, ele vê e prova da sua competência, é um paciente que volta. Esse paciente que volta é o paciente que te indica, é ele que vai levantar a sua bandeira lá fora. Exatamente esse paciente que pode vir a ser o responsável por uma agenda lotada. Porque é muito importante para nós profissionais de saúde termos essa bandeira levantada da qualidade, o quanto isso nos conecta. Porque eu falo, antes da gente ser profissional, eu volto a repetir, você é cliente. Todo mundo gosta de um bom atendimento, de um atendimento verdadeiro, de um atendimento que conecta. Então, assim, eu percebo que as desculpas também são as mesmas. Ai, pô, eu não gosto de acordar cedo. De manhã eu tenho mau humor. Beleza.
Joinha. Continua aí tendo mau humor, ganhando menos. Coloca a culpa em crenças que te limitam a seguir em frente. Coloque a culpa em hábitos que você tem que não te permite evoluir. E baseado nisso, eu vou te contar uma coisa. Todo o tempo da minha vida que eu me lembre de estudar, o tempo todo eu estudei pela manhã. Então eu, por hábito, sou uma pessoa totalmente diurna. E eu sei que tem muita gente que já viu aí tudo aquilo que eu produzo, já viu alguns depoimentos sobre mim e escutam as pessoas falando o quanto pela manhã eu tenho bom humor, o quanto eu sorrio, o quanto eu sou empática. E eu vou te falar apenas desses últimos 6 meses, enquanto eu estava ainda no laboratório. Eu acordava, ia para o laboratório e ficava no laboratório das 6h30 da manhã até 12h30. Então, quando eu chegava, imagina só, nós atendemos SUS. Nós atendíamos, né? Ainda não caiu a minha ficha que eu não tô mais lá, né? Muitos anos, mas enfim. Durante esse período que nós fazíamos esse atendimento ao SUS, eu me lembro muito bem que enquanto eu chegava, existia aqui, ó, um monte de gente sentada e desse lado aqui muita gente sentada. Aí eu chegava, eu olhava para esse pessoal e falava bom dia, olhava para esse daqui e também falava bom dia. E entrava e para as outras pessoas que eu ia vendo pelos corredores, bom dia, bom dia. E ali durante o processo de atendimento, triagem, análises clínicas, o quanto as pessoas que precisam do SUS têm essa crença de que o atendimento do SUS não é bom, que as pessoas ali que fazem o atendimento do SUS são grosseiras. E eu pensava comigo, né? Eu vou fazer a minha parte. O meu mundo eu vou mudar, né? O quanto eu puder atender bem, sorrir, falar com educação, com gentileza. Por exemplo, as pessoas que têm constrangimento em te entregar um exame de fezes. Durante esse constrangimento, eu procurava quebrar o gelo, sabe? Eu procurava pegar aquele material ali para coleta, para análise, de uma forma, sabe, singela, sem constrangimento, sem ter que falar alto, sabe? Sem expor a pessoa. E eu brincava ainda, falava assim, olha, fica tranquilo, tá? Todo mundo faz e de ninguém é cheiroso. Não tinha uma pessoa que não dava uma risadinha. O quanto é importante para as pessoas essa conexão, esse olhar humano sobre humano. Eu costumo dizer que pessoas, elas precisam de pessoas. E um bom atendimento é realmente o paralelo que você vai traçar de excelência profissional, de excelência de ser humano, para sim alavancar e conquistar os seus resultados. Porque ser referência na terapia manual é hoje, para você aí que corre atrás de cliente, sabe? Parece longe, mas não é. Mude, que tudo muda. Acredite nisso. Quando você adotar uma outra postura nesse atendimento, o resto virá. As desculpas você precisa realmente afastar para que o sucesso te alcance, você alcance o sucesso. E quando você me vê aqui hoje, né, já sendo referência na minha área, mesmo lá no laboratório eu ouvia quanto as pessoas realmente gostavam de mim. Nossa, como você é simpática, como você traz um ar bom para esse lugar. E é isso, sabe? Pra que você vai acordar ranzinza? Ah, eu não gosto de acordar, eu não gosto de conversar a hora que eu acordo. Fica em casa. Pra que você vai sair para chatear alguém? Existe um paciente que quer ser atendido por você 6 horas da manhã, diz isso para ele. Se ouve dizendo isso para ele. Vamos ver qual vai ser o seu comportamento mediante isso. Né? Se escute. Fala assim, não, eu não gosto de acordar cedo. Acordar cedo eu acordo de mau humor. Se escuta falando isso para alguém. O mais importante, empatia. Se coloca no lugar dela. E quando eu falo empatia, é aquela empatia mesmo, real. De além de você se colocar no lugar dela, você ouvir como ela, você pensar como ela, você sentir como ela. Dá para mudar, não dá? Eu tenho certeza que esse hábito você vai realmente mudar. E sabe como que eu te digo que você consegue mudar? Porque os seus planos, eles são muito maiores do que tudo isso. Não são? Os objetivos que você quer, eles são maiores do que aqueles que você alcança hoje. Diz para mim, comenta aqui para mim, se você quer realmente ter uma agenda cheia. E eu vou te mostrar qual que é o preço que você precisa pagar para que isso aconteça.
Exatamente no dia 5 de outubro, às 20 horas, eu vou dar um aulão sobre esse método inteiro que eu aplico de terapia manual, que você já deve ter olhado aí quais são os depoimentos, o que as pessoas que realmente se conectam com esse método, o que o corpo delas fala de tanto benefício, de experiência, de um atendimento que encanta. E toda essa união, o quanto te leva a viver a vida que você tem vontade. Então, assim, ó, deixa as desculpas de lado. E antes de eu te mostrar cada uma dessas 16 leis do sucesso que realmente vão fazer você ter uma virada de chave, uma virada no seu negócio, uma virada, uma guinada profissional. Antes de eu te mostrar tudo isso, eu quero que você comente aqui quais desses erros, dessas falhas que eu comentei até agora, você tem mais incidido nesse erro. Qual desses erros, dessas falhas que eu disse até agora, tem sido o seu erro mais frequente? Comenta aqui e eu já te falo. Se você quer mais conteúdos como esse, já começa a seguir esse perfil, já vai lá e começa a seguir agora, para que realmente essa guinada na sua vida aconteça. Agora eu vou falar para você quais são essas tão famosas, aplicáveis e duplicáveis leis que eu faço antes de eu ter o paciente exatamente aqui. Então eu vou só pegar aqui, eu fiz todo esse material já preparando, pensado para realmente te ajudar. O primeiro passo que você faz hoje em dia com essa vida tecnológica, anota aí o número 1. Esse primeiro passo, normalmente, ele se vem por um contato pelo celular. Você tem alguma técnica que você usa para poder abordar, responder os seus pacientes já ali no WhatsApp? Essa técnica que você usa, ela tem funcionado? Então é o seguinte, a educação e a cordialidade são os seus maiores cartões de visitas também na rede social. Quando se trata hoje de internet, tecnologia, fácil acesso, o acesso na palma da mão, é exatamente o que mais te aproxima de um cliente. E ali é exatamente onde você começa a fazer esse ajuste, essa conexão real para você trazer o paciente para o outro lado da tela. Então, normalmente o paciente ele vem e ele quer saber o preço. Qual é o preço da terapia que você aplica? Já aconteceu com você ao você falar o preço, o paciente simplesmente dá o vácuo, sumir do WhatsApp, não te responder mais? Isso é comum acontecer com você? Deixa aqui, eu vou adorar ler cada comentário e responder e me conectar com você. Porque eu vou falar para você, já aconteceu muito comigo. Lá no começo, as pessoas elas buscavam preço, até hoje ainda buscam, elas falam que não. Né? A maioria fala, eu quero qualidade, eu quero qualidade. Mas na verdade, elas procuram preço sim. Então, assim, como se fala de tratamento, o primeiro passo para você se fazer como bom profissional é basear o seu preço numa avaliação clínica, tá? É fazer um atendimento personalizado. Como se faz isso? Respondendo ali no WhatsApp, fala, olha, eu preciso, antes de eu te passar qualquer valor, eu preciso te ver. Eu preciso saber quais são as dores que você tem, como eu posso usar todo o meu conhecimento para eu melhor te servir. Exatamente, essa é a palavra, servir. Pessoas servem outras pessoas e são muito bem pagas por isso. Isso te torna referência. Você traçou um plano de ação, já ali na avaliação é o que você precisa, é esse paralelo que você precisa seguir até o resultado. Então, quando um paciente te manda um WhatsApp ali e ele fala para você, olha, o que eu preciso é do preço, eu quero saber o preço. Traga essa realidade. Para eu te passar o valor, eu preciso vê-lo. Eu preciso tocá-lo, eu preciso avaliá-lo. Mediante toda essa avaliação, eu vou montar uma estratégia para eu poder atender você. No começo, até você se acostumar com isso, não é fácil, mas é assim que você traça o caminho de quem quer realmente ser referência na terapia manual e gerar resultado já na primeira sessão. Porque se um cliente te manda uma mensagem e você fala para ele, a sessão é R$160, é R$200, é R$250, depende aí a região de onde você está no Brasil,
Como que você faz para poder conectar isso? Você já falou para ele o que ele queria saber. Você não falou para ele o quão importante ele é, o quanto a patologia que ele tem, a dor que ele tem, por que ele quer vir é mais importante do que o preço. Sabe por quê? Porque quando você entrega valor, o mundo te devolve muito mais valor de volta. Então hoje a gente começa o primeiro passo com esse avanço dessa tecnologia rápida que está realmente de acordo com o mundo atual que a gente vive. O segundo passo, quando o paciente vem, é o contato. Esse primeiro contato, essa quebra de gelo. Como que você costuma fazer quando você recebe o seu cliente pela primeira vez? Você está conversando com ele, você mantém ali o olho no olho? Você escuta ou você ouve o seu paciente? Porque eu vou falar para você, eu faço os dois. Eu escuto os sons que o corpo produz e eu ouço o que sai da boca dele. Eu ouço aquilo que ele quer. E isso me conecta com ele. Por quê? Porque ao ouvir o que sai da boca dele, automaticamente eu tenho traçado o plano e é o que eu preciso realmente agregar de conhecimento e saber de onde eu vou da dor ao resultado já na primeira sessão. Então esse primeiro contato, ele é de muita, mas muita importância e relevância. Se conecte com a pessoa, esteja ali 100% presente com ela. Deixe as adversidades. Tem muita gente que atende, não tem secretária. Deixa o telefone em outra sala. A hora que você terminar o atendimento, você vai lá, responde o que tiver que responder, as pessoas vão esperar. Hoje em dia é assim que funciona. Um profissional que ele realmente tem uma agenda lotada, ele sim, ele tem o tempo de atendimento e tem o tempo de responder. É diferente daquelas pessoas que que a gente vê o tempo todo com o telefone na mão e a hora que a gente manda mensagem, a pessoa olha na primeira tela e ela não responde. Não seja esse tipo de pessoa, sabe? Leve esse hábito bom do profissional para o seu pessoal. Se você tem disponibilidade, responda. Tá? Se você não tem essa disponibilidade, aguarde. Quando você tiver, faça. Se você passou o número para a pessoa, é porque realmente o contato, vez ou outra, vai sim incidir em bom atendimento, em recíproca verdadeira de tudo isso. Então, a cordialidade e a educação nesse segundo ponto, ela é muito importante, muito importante. Quando você recebe um paciente que está com dor ou com uma inflamação grave, por exemplo, nervo ciático, né? Eu que estou aqui no sul, eu percebo que o nervo ciático ele é algo que ele é mais comum em mulheres e principalmente no inverno. Ah, mas você não recebe pacientes no verão com nervo ciático inflamado? Recebo. Porém, o calor ele favorece musculatura, nervo, parte óssea. Tem todo um composê que você pode utilizar ali de drenagem linfática que vem a favorecer o paciente em pontos estratégicos, em como conduzir ao resultado. E o terceiro ponto, a terceira lei tão importante, falando ainda nesse primeiro atendimento, a importância de você se vender como profissional. Um ambiente limpo, parece bobagem isso. As pessoas reparam, sabe? Um lençol da maca limpo, o seu jaleco limpo. Ao longo desses últimos 5 anos da saúde, o quanto eu tenho observado profissionais da saúde, sejam alto escalão ou não, com o jaleco sujo durante atendimento, sabe? Isso não passa profissionalismo, isso não passa segurança, não passa confiança, passa desleixo. Aí você vê lá um profissional que ele não tem um bom hábito com ele mesmo, você vai confiar? Ele vai te entregar o melhor resultado? Ele vai fazer o melhor por você? Ele vai te guiar pelo melhor caminho? Pensa nisso. O lençol da maca, ele deve ser trocado a cada atendimento. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Bem antigamente, eu gostava de receber um toque que se chamava, né? Ele era vendido e era assim que eu comprava, como massagem modeladora. A massagem modeladora aplicada de forma correta, ela não dói. Porém, a que eu comprava doía. E não doía pouco não, tá? Onde tem celulite, onde está inflamado, doía muito.
Eu pedia, sabe assim, quase misericórdia para profissional parar, e eu já tinha comprado o pacote, então eu tinha que seguir com aquilo até o final. Aí você imagina só. Então, teve vezes durante essas sessões desse pacote, que enquanto eu deitava na maca, principalmente na hora que você vira de bruço, eu senti o perfume de outra pessoa que tinha deitado ali. Você acha de verdade que eu terminei o pacote que eu comprei? Você acredita de verdade que eu tive resultado? Todo o ambiente, ele te dá sinais o tempo todo. O profissional que é realmente de excelência, que realmente quer se tornar referência, ele trata o paciente com muita, sabe assim, ele é muito reto e correto. Ele não faz esse tipo de coisa. Você acredita de verdade que quando ela me ligava falando que era para eu voltar ou para eu renovar o pacote, isso aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu. Porque é o que eu volto a repetir para você. Antes de você ser profissional, você também é paciente, você também é cliente. Outro fator muito relevante: banheiro. Limpe, separe um tempo, tá? Você aí que é profissional de terapia manual, existem vários canais que, se ativados, leva sim o paciente a ir ao banheiro. Como que você vai receber um paciente com um ambiente, entre aspas, limpo e um banheiro sujo? Não combina, não tem relação. É como se eu estivesse tentando interpretar algo para você. E eu não sou atriz, tá certo? Isso fica muito claro, as pessoas percebem. Bobo de você que pensa que o esperto é você. As outras pessoas pensam, as outras pessoas têm esse entendimento sobre o quão profissional você é. Então, o quarto ponto, e muito relevante: se comprometa a ajudar e realmente ajude. Se comprometa a fazer aquela técnica e realmente se comprometa com você também em aprender, tá certo? Não vendam coisas que você não sabe fazer. Se você sabe fazer, você avisa a pessoa, ensina do método, aplica, passa para o paciente toda essa relação e depois você vai ensinar como ele deve proceder em casa. Vendeu? Entregue. Esse quarto ponto: se comprometa a aplicar a técnica, busque o resultado e busque principalmente honrar aquilo que você está falando. Porque se você pensa que o paciente vai sair de um atendimento e ele não vai falar, ele vai falar quando der bom. Vai. Mas ele também vai falar quando der ruim. Qual você escolhe? Só tem esses dois caminhos. Então, o quinto ponto que eu verifico que muitos profissionais incidem nesse erro é na integridade. Seja íntegro. O que isso significa? Prometeu, cumpre. Quando o paciente chega com um questionamento, uma pergunta, uma dúvida que ele tem, às vezes viu no jornal, ouviu alguém dizer, se você sabe, você responde. Se você não sabe sobre o assunto, é muito melhor você falar assim: olha, eu vou pesquisar e eu vou voltar com a resposta para você. O que isso mostra para a pessoa? Que você, além de não saber tudo, porque a gente não é mesmo, a gente não sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo e tá tudo bem. Eu só não preciso fazer de conta que sei. Porque numa dessa, você perde. Porque muitas vezes o paciente pode até ter lido, saber um pouco mais do que você, ele tem uma estrutura ali do assunto, você vem para encher linguiça e ó, a confiança que ele tinha em você, ó, cai, vai embora, corre pelas mãos. Então, mostre que você é confiável. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Estava fazendo Pilates, né? E por conta da rotina matutina no laboratório, né, de ficar pensando muita coisa, pipetando, enfim, ali nas análises clínicas, o que estava acontecendo? O meu braço, ele estava com essa parte de baixo, ele estava inflamado, estava com o tendão inflamado, sabe? Quando eu tocava em punho, em outros pontos que são estratégicos para toque, quando eu fazia esse auto-toque, eu sentia onde exatamente estava essa inflamação. E eu, apaixonada por Pilates, o que eu fiz? Busquei a solução extensora lá no Pilates, né? E eu me lembro muito bem de eu ter chegado, tinham duas fisioterapeutas, e eu conversei com elas, expliquei, mostrei, palpei nelas, exatamente para ela poder me falar
não entendo de anatomia humana. Não, tá? Até porque eu vou te fazer um parêntese, profissional da saúde. É comum muitos profissionais da saúde terem dificuldade ou não ter conhecimento sobre anatomia e fisiologia humana. Pasmem, mas é verdade. Então, enquanto eu fiz a palpação ali nelas, sabe o que uma fez? Exatamente isso. Ela pegou o celular e foi dar um Google para ela poder me ajudar. O que ela me passou ali? Que ela não tinha preparo, conhecimento. Eu entendo que é um hábito, porque normalmente aquelas coisas que são corriqueiras para nós, eu venho falando para você do hábito desde o primeiro ponto e nós já estamos no quinto. E aqui eu vou repetir, sabe, o quanto o hábito ele fere uma imagem de um profissional de saúde. Então, para mim, o que elas tinham me dito até aquele momento que eu estava praticando foi encerrado. Eu pensei de verdade, eu repensei. Eu falei, cara, será que esse estúdio está preparado, né? Para ele poder estar em funcionamento? Será que esse profissional de hoje que dá um Google, ele está preparado realmente para ele conquistar resultado, para ele ser referência? Até onde o profissional da área da saúde está disposto a ir para realmente ele fazer com que o nome dele seja benquisto, seja reconhecido? Então, o sexto ponto, que é um ponto que eu gosto muito de validar, pedir feedback. Eu amo isso desde quando eu atendia sozinha. No atendimento em si, eu costumava dar o meu melhor, aplicar a técnica, buscar o resultado, conquistar o cliente, só que eu pedia feedback. No outro dia de manhã eu pegava o telefone e mandava: bom dia! E daí, como é que foi? Dormiu bem? Não precisa perguntar tanta coisa. As pessoas se derretem para poder dar um feedback quando você entrega uma técnica que funciona. E é assim que eu faço. É assim que eu conquisto o resultado. E sem contar que, nesse ponto de pedir feedback, quantas provas você pode colher do método que você está aplicando e está realmente conquistando o resultado. E agora eu quero te fazer uma pergunta. O método que você está aplicando aí desse outro lado, está te gerando resultado? Você sente que o paciente levanta da maca e vai embora? Você sente com o dever cumprido? A sétima lei do encantamento ao paciente no toque humanizado. Não coloque um paciente colado na agenda do outro. Não coloque exatamente um subsequente. Como isso? Matemática, clara, objetiva. Se você atende e o seu tempo de sessão é de 50 minutos, 1 hora, dê um espaço de 15 minutos entre um paciente e outro. 20 minutos. O paciente pode se atrasar. Lembre-se que você recebeu um paciente e o seu ambiente estava limpo e organizado. E para o próximo tem que ser exatamente igual. O próximo tem que chegar e sentir que você está conectada, que você está entregue a ele, que você está disposta a resolver o problema dele. E exatamente por pensar assim, é onde você conecta, conquista. Eu não vou nem dizer que você fideliza o cliente, que é um termo aí que eu não gosto muito de usar. Mas é um paciente que vai voltar e vai te indicar, com certeza. O manual de um bom terapeuta manual, ele é muito simples. Ele só basta você ter atenção e colocar em prática. A oitava lei: respeite o seu corpo. Entre um atendimento e outro, alongue-se. Ah, eu não consigo. Então, a cada 2 atendimentos, eu não sei quantos atendimentos você costuma fazer de terapia manual ao longo do dia, mas alongue-se, respeite o seu corpo, lubrifique as suas articulações, sabe? Coloca ali os músculos exatamente para poder fazer, né, movimentos que relaxe. Sabe por quê? Você se conecta com você, você entrega o relaxamento para você, automaticamente você estará muito mais saudável para a próxima terapia, para o próximo cliente que virá. Nona lei: como conseguir mais clientes? Um método muito fácil e praticável é parcerias. Como se faz parcerias? Buscando nos locais adequados, se perguntando, fala assim, olha, hoje a minha prioridade é atender grávidas. Aí na sua cidade tem gente que está ficando grávida e ganhando bebê? A sua terapia manual ajuda a grávida? A sua terapia manual ajuda o recém-nascido? Você tem um método aí que conecta mãe e filho? Essa técnica é linda, linda, e abrilhanta os meus olhos de entender, saber aplicar e ver o resultado. É incrível.
Porque quando você conecta mãe e filho, por mais que eles passaram por aquele longo período de gestação e os dois estavam ali intimamente ligados, é muito válido a mãe, principalmente no nascimento do primeiro filho, o quanto conecta com o bebê. Mas isso é tema para uma outra aula. 10ª lei: entre na mesma frequência do cliente. O cliente chegou e ele é de sorrir, sorria de volta. O cliente chegou alegre, permita-se se contagiar da alegria dele. O cliente chegou calado, se conecte a ele. Deixe que ele sinta em você a confiança para ele falar aquilo que realmente está incomodando a ele. Se conecte. É através desse entendimento, dessa conexão, que ao longo dos anos eu recebi os melhores depoimentos que eu podia receber na minha vida. De pessoas que saíam daqui e falavam assim que, além de tudo, o que eu tinha feito de ouvir, de entender, de ser empática, de contribuir, né, com essas 16 leis, o quanto aquilo tinha transformado e validado o dia dela. Pessoas que chegaram aqui chorando e saíram daqui sorrindo. Isso não tem preço. Você gera valor, o mundo te recompensa infinitamente mais. E aqui eu quero pontuar o seguinte, né? Eu tenho uma professora lá na pós-graduação e ela me diz o seguinte, que ela faz isso lá em Maringá, né? Ela faz terapia manual lá com uma profissional. Fazia, né? E ela pegou e falou bem assim pra mim, nossa, o que mais me fez desistir foi o quanto eu chegava lá no meu momento querendo relaxar e a pessoa não parava de falar. Ela não parava de falar, ela não parava de perguntar. Eu pedi uma toalhinha para eu colocar nos olhos, né? É o que eu disse, fique atento aos sinais. Eu queria, né? Ela continuando a narrativa, eu queria realmente me desligar, poder ter um momento meu. Quantos vídeos eu já postei de pacientes ao longo do término da terapia manual? Para onde eu os levo? O quanto realmente o descansar faz parte do corpo do ser humano. É preciso se permitir isso. E aqui eu também quero fazer mais um parênteses. Tem locais que você toca, que você consegue se conectar com confiança com o teu paciente. Você consegue transmitir e receber dele. Fica ligado. Já vou te adiantar que daqui uns dias eu vou dar uma aula falando muito desse assunto. Se eu fosse você, eu já aproveitava para... Se você não curtiu ainda esse vídeo, já curte, já começa a seguir esse canal, porque realmente vai fazer a diferença aí nos seus atendimentos. 11ª lei: não fale de outros pacientes para eles, nem deles para outros pacientes. A gente costuma pensar o seguinte, se eu cheguei e a Maria tá falando de mim, tá falando de outro paciente, quando eu sair, ela vai falar de mim para o próximo paciente. Isso daí gera o quê? Insegurança. É um momento, lembra que eu falei da experiência que o cliente busca quando ele deita aqui? E realmente você pega essa experiência e joga no lata do lixo quando isso acontece. As histórias que mais eu recebo, né? Notícias. Falta de pagamento, fulano não me pagou. Eu já cobrei o fulano lá e o fulano não me pagou. O paciente não quer saber disso, ele não quer saber do seu problema. Ele paga você, ele se conecta com você, ele confia em você. Para quê? Para que você gere resultado na saúde, na autoestima, terápico na vida dele. Simples assim. Você pode se relacionar e ter um relacionamento mais amistoso com o paciente? Pode, você pode, desde que seja verdadeiro, totalmente despido de qualquer interesse, sabe? Se conecte de verdade, seja uma pessoa de verdade. Busque uma aplicação que você faça no seu paciente de acordo com aquilo que você é. 12ª lei: receber a todos e não fazer distinção entre pacientes. Eu percebo que, não só na minha cidade, tá? Que a minha cidade é uma cidade pequena, mas eu percebo assim, eu tenho que me virar, mudar paciente de escala, de rotina na agenda, fazer todas essas manobras, porque eu preciso atender o doutor fulano de tal. O quanto isso te atrapalha, o quanto isso te consome energia desnecessária. E aqui eu quero te contar a seguinte história. Minha primeira faculdade foi Direito. Automaticamente, quando eu me formei na segunda faculdade, que foi Estética e Cosmética, eu trouxe uma galera para mim do Direito. Então, promotor, juiz, todos os que eu tinha feito estágio, eles vieram. O que essas pessoas buscam?
pouca visibilidade. Então, automaticamente, você faz o atendimento, você entrega o melhor, só que simplesmente você não vai poder pedir para ele que esteja num vídeo, numa foto com você, porque isso compromete segurança, tem outras questões por trás. E esse respeito. Então, quando você respeita a si mesmo e você respeita o seu cliente, você tem o cronograma montado. Diante das não urgências, se é algo que não é urgente, aí eu falo de urgência, eu não falo de pessoa, né? Não é porque é o fulano de tal e o cargo que ele tem, não. É urgente? Eu vou verificar se outra paciente consegue trocar. Não é urgente? Ah, mas eu só tenho esse horário, não sei o que, não sei o que, porque depois tem que fazer mão, pé, cabelo, não sei o que. Qual que é a tua prioridade? Aquele paciente que já está agendado e que está esperando, precisando do seu melhor, ou você troca tudo isso num piscar de olhos, num estalar de dedos, você troca tudo isso por outro paciente que realmente... Qual é a sua escolha? Isso tem acontecido aí com você? Se isso daí te incomodou, anota isso. Anota e muda. 13ª lei. Ter linguagem corporal adequada. Se o seu paciente está ali falando com você das comorbidades, dos problemas, e você está ali durante a avaliação ou durante o atendimento se fechando, olhando o celular, o quanto que isso conecta? Lembra do que eu falei? Que o problema do esperto é só ele achar que só ele que é o esperto? 14º, manter a experiência mágica do cliente. Que cada atendimento você possa mostrar algo novo, você possa dar um passo a mais. Eu me lembro lá atrás, quando eu comecei a namorar meu marido, ele me deu um livro de um autor chamado Og Mandino. O nome desse livro é O Maior Milagre do Mundo. Lá, no final, tinha algumas leis também, coincidentemente tinha. E eu me recordo que lá ele falava exatamente o seguinte: ande mais uma milha. Você tem andado mais uma milha aí no seu atendimento? Você tem tornado essas experiências para o seu paciente, para o seu cliente, exatamente mágica? Você cobra pouco e se preocupa em apenas entregar aquele pouco que ele pagou. Porque você se sente pouco quando você faz isso. Por isso que você não entrega muito. Já parou para pensar nisso? 15ª lei. Nós estamos caminhando para encerrar. Colha a maior quantidade de dados a respeito do seu paciente. Colha no intuito de realmente ajudar. Daquilo ali ter relevância. Lembra que eu falei agora há pouco do interesse? Quantas pessoas elas navegam de acordo com o cargo de quem é aquela pessoa para a sociedade? Daí ela tem horário, senão ela não tem horário. Ela muda a agenda tudo? Exatamente, faça tudo o contrário. Se conecte, colha esses dados que são realmente válidos, que têm relevância para o seu atendimento. É exatamente aí onde você acerta, onde você, com esses dados em mãos, você vai realmente traçar o melhor plano. Você vai executar no toque, você vai entender o que o corpo está te dizendo de volta. Aquilo ali vai te abrir os olhos para outros patamares. O quão de verdade é significante, é válido você ter conhecimento, aplicabilidade, técnica. É assim que eu faço, é assim que tem dado certo, é assim que eu quero te ensinar para que você faça. 16ª lei. Não permita que essa experiência termine. Se você gera valor no seu atendimento, você conecta com o seu paciente, você sabe tudo que você entrega, você dá o seu melhor, você estuda, você aplica, você tem resultado, sempre surpreenda o seu paciente a cada sessão. E aqui vou te contar um erro que eu cometi lá atrás. Às vezes eu marcava uma pessoa e eu era muito insegura. Às vezes você pode ser inseguro ainda, ou às vezes você já até deve ter passado dessa fase. Mas o que acontecia? A pessoa deitava aqui, eu queria entregar tudo para ela. A sessão demorava muito mais, às vezes eu nem perguntava se a pessoa tinha algum compromisso depois ou não. A sessão demorava muito mais, eu entregava tudo numa coisa só, eu ficava exausta. E sabe o que a pessoa fazia? Saía, levantava e ia embora. Ela voltava? Nem todo mundo entende isso, nem todo mundo está preparado para isso. Então, se prepare para ter essa experiência mágica a cada sessão. Eu espero de verdade que essas 16 leis sejam aí
colocadas em prática. Espero também que essa aula tenha feito todo sentido para você e que você comece mesmo a praticar, tá certo? Ó, um grande beijo, até a próxima!